Hello pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu queria conversar com vocês a respeito de casamento, mais especificamente sobre o dever da esposa, enfim. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi, que eu vivo na minha vida como esposa e que eu aprendi pela palavra de Deus. E assim, desde que eu me casei, eu sempre tive um pouco de curiosidade com relação à Bíblia, o que a Bíblia diz sobre o casamento. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo a respeito disso, mas não é o foco desse. Esse eu quero dizer com vocês um pouco do dever da mulher dentro de um casamento, especificamente com relação à mulher manter o silêncio. Eu sei que não combina muito, essa combinação ela não é muito ok, muito comum, de mulher e silêncio, é uma coisa assim que parece até pegadinha, mas é uma coisa bíblica. E a gente como cristão, a gente como seguidor de Cristo, a gente tem que sempre buscar fazer as coisas de acordo com a Bíblia, que nada mais é a palavra de Deus, e a gente tem que viver, ser bons ouvintes para poder aplicarmos na nossa vida, tá? E é isso, hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito disso. Desde já eu quero te pedir que você deixe o seu comentário sobre a sua opinião a respeito do que eu vou falar, dos textos que eu vou deixar. Eu quero que você deixe sua opinião sobre o que você acha sobre isso, se você concorda comigo, se você discorda. E se você tiver sugestões de vídeos que você quer que eu traga aqui pro canal, pode deixar nos comentários também, porque como eu falei, 30 vídeos, gente, é pauleira, mas eu conto com vocês pra me ajudar. Tá bom? E sem mais delongas, já se inscreve no canal, curta esse vídeo e vamos começar esse assunto, né? Vamos lá. Antes de eu começar a falar, eu preciso falar pra vocês de onde eu tirei essa ideia de silêncio, mulher e silêncio, enfim. E eu queria que vocês acompanhassem comigo a leitura que eu vou fazer, que tá na primeira carta, primeira epístola de Paulo a Timóteo, né? Primeira epístola de Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 9. Eu vou ler eu vou ler do 9 ao 13, mas eu vou tratar praticamente do versículo 11, tá? Então eu peço que você, se você tiver como pegar uma Bíblia e me acompanhar, senão eu vou deixar no box de informações aí vocês acompanhem a leitura. E diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Versículo 11. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, ok? Mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, ok? Eu peço que o Espírito Santo ele esteja falando ao seu coração da mesma forma que ele falou ao meu, que esse vídeo seja um canal de bênçãos e que você possa estar sendo tocada por Deus neste momento com relação ao que eu vou trazer aqui. Não eu, o Espírito Santo, porque eu não planejei falar isso, foi, enfim, tudo guiado. Gente, o que acontece? Eu tive uma experiência no meu casamento no seguinte: eu sempre fui uma pessoa muito quieta. Eu nunca gostei de brigar e eu nunca gostei de discutir. Na verdade, eu até falo que eu sou péssima pra discutir. Eu sou aquele tipo de pessoa que se alguém falar algo pra mim, eu vou engolir calado e depois eu fico repassando a cena na minha cabeça, pensando nas possíveis respostas que eu deveria ter dado. Mas na hora do vamos ver, eu não dou. E o que acontece? Quando a gente casa, a gente passa por momentos de discussões, momentos de diferenças, porque casamento, gente, são duas pessoas com duas criações totalmente diferentes que estão indo viver debaixo de um mesmo teto. Então você é completamente diferente do seu marido. Por mais que tenha alguns aspectos que você se pareça, vocês vão ter algum momento que vocês vão discordar em alguma coisa. E eu lembro que todas as vezes que o Cadu ele vinha falar alguma coisa pra mim, tipo assim, eu sou muito desorganizada, eu vou dar um exemplo básico. Eu sou muito desorganizada e, por exemplo, quando eu lavo a louça, eu não tiro o lixo da pia, eu deixo pra tirar depois. O Cadu é o contrário, a primeira coisa que ele faz é tirar o lixo da pia pra ele assim lavar a louça. Então, essa pequena bobeirinha já deu discussão aqui, discussão não, né? Já deu motivo de atrito.
que aconteceu? Um dia eu tava lavando a louça e aí eu deixei o lixo dentro da pia. E aí no dia seguinte, eu acabei, né, não tirando, ele foi lavar a louça, que era a vez dele, e ele se deparou com o lixo na pia. E daí ele me chamou e começou a falar comigo, tipo, poxa, amor, por que você deixou esse lixo na pia? Aí começou a brigar, assim, né, tipo, não gritar, mas assim, poxa, por que você deixou? Que nojeira, não sei o que, agora eu que tenho que ficar tirando e tal, não sei o que. E eu, sempre que acontecia essas coisinhas assim, de ele me chamar e falar alguma coisa que até eu não gostava, eu nunca respondia, eu sempre ficava em silêncio. Porém, o que acontecia? Eu ficava guardando aquilo no meu coração e remoendo aquilo, sem nunca melhorar. Ou seja, ele falava comigo a respeito disso. Hoje, eu não respondia, eu ficava quietinha. Mas, em compensação, eu nunca me esforcei pra mudar. Eu sempre deixava o lixo lá de sacanagem. Gente, tô falando a verdade. Eu deixava o lixo lá de sacanagem só pra poder provocar ele e ver aquela reação de novo, porque eu ficava com muita raiva. Até que um dia eu peguei e fui ler Timóteo. Por quê? Porque eu tava, sei lá, tava numa vibe, eu falei, vou pegar e vou ler Timóteo. E aí o título desse texto, desse pedacinho que eu li pra vocês diz assim, os deveres das mulheres cristãs. E eu falei, eu sou uma mulher cristã, né? Então eu vou ler os deveres que provavelmente são coisas que eu já faço, óbvio. Só que não. E daí chegou no versículo 11 que falou que a mulher tem que aprender em silêncio com toda a sujeição. Tudo bom, pô? O que você tá fazendo, querida, com a sua vida? E daí eu comecei a me dar conta. Eu não, o Espírito Santo começou a falar no meu coração de que eu precisava aprender com o meu silêncio. E daí, gente, o que acontece? Quando a gente decide tomar uma atitude, mudar alguma coisa, assim, no sentido de melhorar algum aspecto, cara, é impressionante como surgem situações mirabolantes pra te testar. É impressionante como surgem situações que você nunca viveu só pra testar aquilo. Por exemplo, eu li esse texto no dia e falei, legal, tem que aprender em silêncio, Senhor, me ajuda, tal, não sei o quê. Beleza. Menina do céu. Começou a passar as coisas e, tipo assim, começaram a aparecer situações que eu precisava aplicar esse versículo, de aprender em silêncio. E daí, o que aconteceu? Isso não foi de uma semana, um mês, foram anos. Eu tenho 3 anos de casada já. E desde que eu me casei, eu sempre fui aprendendo. O Matheus nasceu e tudo mais. Daí, gente, o que aconteceu? Teve uma época da nossa vida que o meu marido ele ficou um pouco frio com as coisas de Deus, no sentido de não querer ir à igreja e tal. Ele nunca se desviou, mas ele não queria, sabe? Aquela fase que todos nós já passamos. Então ele ficou naquela fase. E daí eu ficava com muita raiva. Só que toda vez que eu começava a querer ficar com raiva, o Espírito Santo começava a trazer ao meu coração esse versículo de a mulher tem que aprender, né, com o silêncio. E, né, aprender. Eu tenho que aprender. E aí até esse aspecto eu tava conversando com a minha mãe. Muitas das vezes a gente tem um hábito. Eu, por exemplo, não vou falar de mim, eu vou te falar de situações que eu já vi. A mulher, ela tem esse hábito de falar muito, de querer se expor muito. Então, por exemplo, se você vê uma coisa muito errada, se você vê algo que tá fora do que você quer, você tem o hábito de chegar e querer resolver aquilo falando. Só que não é em Timóteo, tem outro versículo que eu vou procurar e vou tentar deixar pra vocês no box, que fala que a mulher, ela ganha o marido pelo exemplo, pelo silêncio dela. E quando eu li esse versículo, eu não sei onde é que tá, eu vou pesquisar, depois eu ponho pra vocês. Quando eu li esse versículo, foi como se eu estivesse tomando um soco, porque assim, quantas vezes eu já cheguei e falei o que eu não gostava e nunca deu mudança alguma, tipo, eu entrava num ouvido, saía no outro, só magoava o Cadu e, tipo, não mudava nada e ficava na mesma. E quando eu li esse versículo, eu ficava, gente, eu tô falando demais, eu não posso falar, eu tenho que começar a me mudar, a pedir ao Senhor pra mudar a minha vida. E era esse assunto que eu tava até conversando com a minha mãe. Ela vai concordar comigo quando ela ver esse vídeo. Que eu falei pra ela assim, mãe, às vezes a gente tem o hábito de orar muito pelas pessoas. Por exemplo, teve essa época que o Cadu ficou meio frio, eu ficava com raiva, mas mesmo assim eu queria orar por ele, porque pra mim o problema era ele, entendeu? Tipo assim, a gente nunca quer ver o nosso, né? A gente quer ver o dos outros, e pra mim o problema era ele. Então eu ficava com raiva dele, mas orava por ele e não por mim. Até que quando eu li esse versículo,
foi pra mim um estalo de tipo assim, o que adianta tanto eu orar, pedir a Deus por ter misericórdia da vida dele, se eu tô com raiva, se eu não dou um exemplo legal. Gente, eu saía pra ir pra igreja sozinha com o Mateus, eu não dava um beijo no meu marido, que eu ficava com raiva de ir sozinha. Então eu comecei a orar ao Senhor e comecei a fazer diferente. Ao invés de eu orar por ele, eu comecei a orar por mim. E como que eu fazia? Eu chegava e falava assim, Senhor, o Senhor sabe que eu tô com muita raiva. E eu orava desse jeito, igual eu tô falando pra vocês. Jesus, eu tô com muita raiva, mas eu tô com muita raiva mesmo. Se eu pudesse, eu me separava dele. Assim eu falava. Mas eu sei que o divórcio não é permitido na Bíblia, então eu tenho que aguentar. Mas eu tô com raiva. Me ajuda, Senhor. Por favor, me ajuda, tira essa raiva do meu coração e que o meu exemplo, que o meu comportamento traga o meu marido para mais perto de ti. Que o meu exemplo traga o meu marido para mais perto de ti. Resultado, estamos aí, né? Não estamos perfeitos, mas estamos na busca da perfeição com Cristo Jesus, amém. Então, quando eu comecei a trocar a minha oração, começou a surtir muito mais efeito na vida dele do que antes, quando eu só falava ou quando eu ficava só quieta e não aprendia a lição. Então, o que eu quero trazer à tona para vocês? Se você passa hoje por uma situação, a gente tá falando aqui de casamento, mas pode levar pra vida. Se você passa por uma situação que você acha muito difícil, você acha que tá muito errada, cara, começa a olhar pra dentro de você. Pede ao Senhor que o Senhor mude o seu coração, porque às vezes aquela situação que você está sendo permitido viver, Deus quer produzir em você algo bom. Ele quer produzir uma paciência, ele quer produzir uma longanimidade, uma bondade. Ele quer produzir algo bom. Então, seja aberto a saber o que o Senhor quer produzir em você, e ore para que Deus ele utilize as situações mais adversas que a gente passa para poder trabalhar em você. Gente, eu já falei isso em outros vídeos e eu acho que eu vou bater nesse martelo todo dia. A gente está vivendo em tempos muito difíceis, a gente está vivendo às portas, Jesus pode voltar a qualquer momento. Não é tempo mais de você olhar para o outro, olhar para... Como é que é? Pro cisco do olho do teu irmão, tu tem que olhar pra tua trave. Você tá no tempo de se santificar. Então, a sua santificação, a sua busca por melhora é o que vai trazer outras pessoas para Cristo. E não você querer se matar por elas, tá bom? Enfim, eu falei demais, eu não queria deixar esse vídeo muito longo, mas eu espero que vocês tenham entendido. Essa foi a minha experiência e eu quero que você me conte se você já viveu alguma experiência parecida com essa. Deixa nos comentários o que você pensa a respeito disso. Ah, lembrando, antes que alguém fale que a mulher não pode fazer nada, né, que eu falei aqui que Paulo falou, né, que não permite que a mulher ensine nem use de autoridade. A gente tá falando aqui de casamento. Não é permitido que a mulher ensine ou mande no marido. Por quê? Porque quem foi levantado para ser cabeça do lar foi o marido. Mas eu acho que isso é assunto para outro vídeo. O que vocês acham, tá? Deixa aí nos comentários. Um beijo, fica com Deus, até amanhã. Tchau!